Ele é uma segurança depois que tu fica desempregado, né? Porque não tá fácil. A crise tá muito grande, né? É um direito social que está assegurado numa legislação própria. Então a Caixa não pode, ao livre-arbítrio, por muitas vezes informações equivocadas, informações inexistentes, cessar esse direito do trabalhador. O ensino médio deveria se preocupar em preparar a pessoa integralmente e, na verdade, na maior parte das instituições particulares, o ensino médio se tornou um cursinho preparatório e mais nada. O laudo falava que havia alguns problemas, algumas falhas e que trabalhos perigosos eram misturados com trabalhos simples e isso acabou ocasionando a explosão. Partindo dessa análise, então, eu falei, de fato, ainda que se acate o entendimento da União de que é subjetivo, houve culpa e há um dever de indenizar. O Via Legal está no ar. A primeira tentativa de enviar um satélite 100% brasileiro ao espaço terminou com um acidente que matou dezenas de funcionários. A investigação apontou diversas falhas no projeto e foi com base nessas informações que a Justiça Federal confirmou recentemente a responsabilidade da União e mais, determinou que mudanças no sistema de segurança sejam colocadas em prática nos próximos lançamentos. Há 12 anos, essa imagem marcou a última tentativa de uma missão espacial brasileira. Uma tragédia difícil de esquecer, principalmente para as famílias dos profissionais que estavam no local. Eles amavam mesmo o que eles faziam. Eles falavam assim, com orgulho. Nessa foto, Shirley aparece com os 3 filhos e o marido, o técnico mecânico Masanobu. Aos 43 anos, ele foi uma das vítimas do acidente que matou 21 pessoas, que trabalhavam na plataforma da base de Alcântara, no Maranhão. No dia 22 de agosto, a 3 dias do lançamento, o veículo lançador de satélites, que já estava pronto, foi acionado acidentalmente. As câmeras de segurança registraram o momento em que o foguete começa a pegar fogo. A peça de um dos 4 motores detona e, em poucos segundos, causa a explosão. Foi aquela loucura, né? Eu liguei os canais, aconteceu aquele acidente, teve aquela explosão, ninguém sabe de nada. Isso já devia ser umas 7 horas da noite. Depois disso começou o martírio, que ligava para cá, o pessoal não tinha informação. Aí eu via na televisão o pessoal, todo mundo lá na porta do CTA. Os civis mortos eram funcionários do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, com sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Eles receberam honrarias militares e os parentes foram indenizados pelo governo federal. Cada família recebeu R$100 mil, mas a maioria decidiu recorrer à justiça um ano após a tragédia. Foi criada a associação, né, dos familiares das vítimas. A gente foi conversando, foi amadurecendo a ideia, porque eu poderia até pensar, não, eu não quero saber mais disso, eu quero esquecer, não quero mais ter contato com isso, eu quero esquecer que isso um dia aconteceu na minha vida. Mas não sou só eu tenho 3 filhos. Na época eles eram menores, mas e depois? O advogado dos parentes das vítimas que recorreram conta que 19 processos foram abertos, pedindo indenização por danos morais e a correção do valor da pensão. Além disso, os familiares cobravam da União medidas preventivas para evitar outras tragédias. Na realidade, quando elas me procuraram, estavam todas muito incomodadas, no mínimo, com a situação de ocorrer o acidente numa circunstância em que esses servidores não tinham qualquer possibilidade de fugir da plataforma. Não havia nenhum trabalho de segurança ocupacional que estabelecesse um meio deles escaparem do acidente.
Na época, foi montada uma comissão de investigação que apontou problemas como falta de condições de trabalho e segurança em Alcântara. Também descartou a possibilidade de sabotagem ou falha humana. Com base nestas informações, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgou o pedido de indenização de uma das famílias e responsabilizou a União pelo acidente. A decisão confirma a sentença de primeira instância, que ainda determinou o pagamento de 2/3 do salário mensal de Massanobo à viúva, até que ele completasse 70 anos. Era um projeto que me parecia grandioso para os recursos que teve na época, tá? E nas últimas semanas ainda havia problema, o laudo falava que havia alguns problemas, algumas falhas e que trabalhos perigosos eram misturados com trabalhos simples e isso acabou ocasionando a explosão. Bem, partindo dessa análise então, eu falei, de fato, ainda que se acate o entendimento da União de que é subjetivo, houve culpa e há um dever de indenizar. Mesmo depois da tragédia, o governo ainda tenta levar adiante o Programa Espacial Brasileiro. Uma plataforma adicional foi construída no centro de lançamento de Alcântara, como medida de segurança. Hoje eles criaram uma saída de escape, onde há pelo menos uma chance dessas pessoas poderem escapar. Entendo eu até que se na época houvesse essa saída de escape, talvez eles não tivessem tido qualquer lesão. Um tempo que não volta mais e que nunca será esquecido pelas famílias das vítimas. Nada vai suprir a perda. Porque dinheiro no mundo vai suprir o acompanhamento que meu filho teria. Que eram duas meninas e um menino. Ele desceu, não tem acompanhamento do pai. Não tem coisa que pague. Assim como o INSS, a Caixa Econômica é um dos principais alvos de ações que tramitam na Justiça Federal. Boa parte desses processos está relacionada às condições dos imóveis financiados ou que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. Nos tribunais, o banco costuma ser condenado por falhas em prédios e casas, mas uma decisão diferente isentou a instituição dessa responsabilidade. Shirley sempre tentou fugir do aluguel. Para economizar, chegou a morar mais de um ano com a sobrinha. E meu sonho era comprar um imóvel para esfriar a cabeça, né? Saber que eu estou pagando, mas que no final, né, pagar as prestações, aí vai ser meu. Em 2010, ela conseguiu um financiamento pela Caixa Econômica Federal. Foi morar em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Parecia que o sonho tinha virado realidade, mas ela não imaginava que a pintura nova escondia infiltrações por todo o apartamento. Eu vim aqui e sempre tinha alguém trabalhando aqui. Ajeitando ali, ajeitando cá, pintando. Até o dono veio aqui e falou que não gostou da pintura. Mandou pintar de novo. Para Shirley, os problemas deveriam ter sido informados pela Caixa antes da compra ser fechada. Com a sensação de ter sido enganada, ela entrou com uma ação na Justiça Federal contra o banco com um pedido de indenização por danos morais e materiais. Parece ser um procedimento padrão da Caixa Econômica que prefere se escusar ao invés de fazer uma vistoria técnica no imóvel e após então vender o imóvel para o comprador. Mas tanto em primeira quanto em segunda instâncias, a Justiça decidiu que a Caixa não deve ser responsabilizada por problemas estruturais no imóvel. O banco só poderia ser considerado culpado se houvesse irregularidades no contrato de financiamento. Não é a primeira vez que a Caixa é acusada de negligenciar contratos de financiamento. Recentemente, nós mostramos aqui no Via Legal o caso de um prédio histórico no centro de São Paulo que foi reformado e destinado à moradia popular. Os apartamentos também apresentavam problemas de infiltração e até alagamentos. Neste caso,
o banco foi condenado a indenizar uma das moradoras. O imóvel não foi adequadamente estruturado, reformado para atender a moradia de pessoas. Então, esses problemas geraram insatisfação para diversos moradores, inclusive a moradora que ingressou com essa ação. É uma ação de indenização por dano moral, acumulado também com um pedido de ressarcimento de valor de IPTU. O exemplo é a prova de que o assunto está longe de ser consenso. Na ação movida por Shirley, a Justiça entendeu que a denúncia não deve ser contra o banco, e sim contra a Caixa Seguradora, empresa de capital privado contratada no momento da compra. Posicionamento rebatido pelo defensor público, que representou a aposentada no processo. É uma empresa privada, mas cujo monopólio dessa empresa privada é da Caixa Econômica Federal, né? E acaba se confundindo porque usam as mesmas instalações. Esse mutuário que contratou essa Caixa Seguros, em nenhum momento ela foi na Caixa Seguros, assinou um contrato com a Caixa Seguros, tudo dessa pessoa é com a Caixa Econômica Federal. Mas os argumentos não foram aceitos. Para a Shirley não ficar no prejuízo, o caminho será entrar com uma nova ação, desta vez na esfera estadual e contra a Caixa Seguros. Então, para essa assistida, para a dona Shirley, o melhor era começar do zero na Justiça Estadual. Com a experiência de quem atua há 40 anos na área, este advogado afirma que é preciso ser exigente e detalhista antes de fechar o contrato, inclusive para não herdar dívidas de antigos moradores. Tinha que ver antes, na hora de fazer uma compra, olha, eu quero todos os recibos de água, luz, gás, quero todos os recibos de condomínio, etc. e tal, né? É o mínimo que se pode prever. Agora, se conseguir ter alguém que, parte elétrica, parte hidráulica, fazer uma análise prévia, é muito melhor. Da mesma forma que um médico não faz uma cirurgia sem antes fazer um exame, um check-up, né? Exame de sangue, teste cirúrgico, a pessoa ao comprar também tem que fazer um exame do que vai comprar, porque ele vai morar ali, vai levar a sua família, né? A dona de casa diz que vai redobrar a atenção na próxima vez que for comprar um imóvel, até porque continuar morando onde ela está atualmente não faz parte dos planos. Mas o meu sonho da casa própria continua, né? Eu estou passando por esse problema, eu sei que esse problema vai ser resolvido. De uma forma ou de outra, eu não sei de quanto tempo que vai acontecer, né? Mas vai resolver. Mas eu tenho o meu sonho, né? Estou aqui com dessa casa que eu comprei, me arrependi, com certeza. Enquanto a vida é esperança, né? De resolver esse, para mim obter outro, né? Peço a Deus que me ajude. Definitivamente, a agilidade não é a melhor palavra para definir a qualidade do serviço de saúde prestado pelo poder público. E quando o que está em jogo é a vida de pessoas com diagnóstico de câncer, essa deficiência do Estado ganha um peso ainda maior. Em Recife, uma moradora precisou travar uma verdadeira batalha para fazer exames essenciais no combate à doença. Joyce tem 22 anos e há 4 enfrentou uma doença grave. Os primeiros sinais vieram com a perda de cabelo, de peso e o aparecimento de um nódulo no pescoço. O diagnóstico veio em seguida, câncer de tireoide. Eu fiquei abalada, né? Fiquei abalada, sem saber o que fazer. Em 2012, ela fez a cirurgia de remoção dos nódulos no Hospital de Câncer de Pernambuco. Mas um ano depois, levou outro susto. A estudante teve uma enterorragia, ou seja, perda de sangue pelas fezes. O médico suspeitou que um novo tumor pudesse ter surgido, dessa vez no intestino, e pediu que ela fizesse um exame de colonoscopia com urgência. Eu procurei o Hospital das Clínicas, a máquina estava quebrada. Procurei o Getúlio Vargas, não tinha vaga. Procurei o IMIP, também não tinha vaga. E procurei o Barão do Sena, também não tinha vaga. Como não tinha dinheiro para pagar o procedimento em um hospital da rede particular, a alternativa foi recorrer à Justiça Federal. Pelo histórico dela, esse exame ele era urgente, ela precisava fazer com uma certa urgência, então ela não poderia se dar o luxo de aguardar, por isso ela procurou a Defensoria Pública.
No processo, a União argumentou que o pedido prejudicava outros pacientes que aguardavam para fazer o mesmo procedimento pelo SUS. A paciente estava numa fila de espera para realizar o exame. Na medida em que ela procura o judiciário, ela fura essa fila, ela sai na frente de todos os outros usuários do SUS e consegue realizar o exame imediatamente. Então, isso fere um pouco o direito de todos os outros que seguiram o trâmite administrativo normal, porque um hospital precisa organizar a sua agenda, né, de modo a conseguir atender a todos. A resposta da Justiça foi rápida e favorável a Joyce. Em 2 horas, a União foi condenada a realizar o exame em um hospital da rede pública. Agilidade que está relacionada com uma fase recente do Poder Judiciário, a digitalização dos processos. O processo ele foi protocolado por volta das 16 horas. Às 18, nós já tínhamos a resposta do juiz deferindo o pedido liminar, ou seja, determinando que o Estado, que a União, providenciasse a realização do exame pela nossa assistida. A prova é simples, é a juntada de atestados médicos, ou de um laudo, de um parecer médico, dizendo a doença que ela tem e o exame que ela precisa fazer e o risco que pode haver se esse exame não for feito logo. Principalmente no caso dela, em que eu observei que há vários hospitais no estado de Pernambuco que dispunham da possibilidade dela fazer esse exame e que não fizeram. Aí é patente a necessidade que ela teve de recorrer à Defensoria Pública e, por conseguinte, postular ao Poder Judiciário isso. Então, o processo eletrônico, no caso dela, funcionou bem. Esse médico faz questão de dizer: a resposta do Sistema Único de Saúde também precisa ser mais ágil. Pacientes em situações de risco, como era o caso de Joyce, não podem esperar. Qualquer sintoma, né, por mais inespecífico que seja, ele deve procurar o seu médico assistente para que esse sintoma seja investigado, né, e eventualmente relacionado à doença ou não. Aquele sangramento pode ser decorrente de causas benignas ou, eventualmente, de causas malignas. Mas aí, para ela, no caso, eu apostaria, se fosse uma causa maligna, em um segundo tumor, e não uma relação com o tumor primário da tireoide. O resultado do exame indicou que a paciente precisava tomar outras medicações. Joyce passou por mais uma cirurgia e fez a retirada de 15 nódulos. Ela continua de olho nos sintomas e é submetida a uma nova avaliação a cada 3 meses. Exames de rotina que significam tranquilidade. Para muitos adolescentes, passar no vestibular é a realização de um sonho. Significa trocar as aulas no cursinho, as provas no fim de semana e as horas de estudo por uma vida na universidade. Não é à toa que alguns estudantes fazem de tudo para antecipar a entrada na faculdade. Eu escolhi a comunicação social, eu vou fazer habilitação de jornalismo, porque eu sempre, desde pequeno, acompanhei os programas esportivos na TV, sempre gostei muito dessa área. Me agrada muito isso de trabalhar com pessoas e ainda mais políticas públicas que tem, assim, qualquer órgão público praticamente eu posso trabalhar, fazer concurso. Gabriel e Letícia têm mais em comum do que apenas sonhos. Aos 17 anos, eles tiveram que enfrentar uma batalha judicial para ter direito de fazer o vestibular da Universidade de Brasília. Isso porque este ano a instituição, uma das mais concorridas do país, resolveu inovar. Passou a cobrar dos candidatos o certificado de conclusão do ensino médio no momento da inscrição da prova. Antes, a exigência era feita apenas na hora da matrícula. O que a gente tem notícia é de que é a única universidade que tem exigido isso. E o que nós entendemos é que a UNB não pode cobrar isso. Não existe a exigência de que para se candidatar a qualquer certame, a qualquer vestibular, tenha que se demonstrar antecipadamente que possui a certificação necessária. A advogada dos estudantes ressalta ainda que a UNB não informou os alunos sobre a mudança no edital. A universidade rebateu as críticas por meio desse comunicado oficial. Ressaltou que a mudança foi feita por determinação do Conselho de Educação do Distrito Federal, depois de uma série de decisões judiciais que permitiram a matrícula de estudantes antes que o ensino médio fosse concluído. Na visão da UNB, a entrada precoce na universidade ajuda a explicar a postura adotada por muitos alunos, que mudam de curso no meio da formação. Entre 2013 e 2014, 671 estudantes pediram o desligamento da UNB e mais de 5.000
abandonaram as salas de aula. Os argumentos não convenceram o presidente da associação, criada para defender os estudantes prejudicados. Um aluno que entrou normal no final do ano, certificado de terceiro ano, ele também pode querer mudar de curso em determinado momento. Será que existe uma desproporção entre isso? Então a gente quer um debate aberto, né? Uma audiência pública para a gente discutir se de fato o que acontece em Brasília hoje é o mais justo. O debate foi parar nos tribunais. A 16ª Vara Federal do Distrito Federal determinou a inscrição de 60 alunos do ensino médio no vestibular da UNB. E se um desses alunos que não terminou o ensino médio tivesse passado no vestibular? Foi o que aconteceu com uma estudante de Manaus. Ela foi aprovada na seleção para o curso de fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas, mas como não tinha o certificado de conclusão da escola, não conseguiu fazer a matrícula. Ela não desistiu, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Resultado, vai começar o curso superior enquanto conclui os estudos. Não é necessário que naquele momento que ele passou no vestibular, no momento da matrícula, ele tenha que ter o certificado de segundo grau. Não é necessário, não é? Basta que ele esteja realizando o segundo grau e já demonstrou conhecimentos suficientes para ingressar na universidade, sendo aprovado no vestibular e obtendo classificação. Para este especialista em educação, a procura dos estudantes pela universidade cada vez mais cedo mostra a necessidade de renovação do modelo de ensino no Brasil. O ensino médio deveria se preocupar em preparar a pessoa integralmente, em prepará-la tanto cognitivamente como emocionalmente nesse momento tão delicado que é a adolescência para a transição para a vida adulta. E, na verdade, na maior parte das instituições particulares, o ensino médio se tornou um cursinho preparatório e mais nada. Sobre a falta de maturidade para tomar uma decisão tão importante quanto a escolha da profissão, Gabriel faz questão de dizer. Às vezes você já passou por coisas que mesmo quem está na universidade não passou, isso te fez crescer como pessoa. Agora é tudo que eu queria e focar no curso, porque é o que eu quero fazer. Mesmo que o trabalhador esteja temporariamente sem emprego, a orientação é manter as contribuições previdenciárias. O pagamento junto ao INSS garante que o tempo de serviço para a aposentadoria continue sendo contado. Sabendo disso, uma moradora de Porto Alegre fez o recolhimento por conta própria, mas teve uma surpresa. A iniciativa interrompeu a concessão do seguro-desemprego. Quem já precisou do seguro-desemprego sabe que ele é uma ajuda e tanto em momentos difíceis. Ele é uma segurança depois que tu fica desempregado, né? Porque não tá fácil. A crise tá muito grande, né? Eu acho muito importante, né? Por quê? Porque a pessoa trabalha um bom tempo e depois sai sem direito a nada, né? Pelo menos tem que recorrer até conseguir um outro emprego. E tem sido assim há quase 3 décadas, desde que o benefício foi regulamentado no país. Se não tivesse o seguro-desemprego... Isso, tá uma ruim já. Dulce está entre os brasileiros que já precisaram recorrer a esse direito. Mas no caso dela, a experiência não foi muito agradável. É que depois de receber o primeiro pagamento, o benefício foi suspenso. Quando eu fui retirar a segunda parcela, no caso, a moça, eu tirei sozinha na Caixa Econômica Federal e deu que eu tinha renda própria. Aí, logo em seguida, eu peguei e procurei o Cine novamente para ver o que havia acontecido, porque, na verdade, eu não tinha renda própria na época. Isso aconteceu porque, apesar de estar desempregada, Dulce não interrompeu as contribuições ao INSS. Ela deu sequência ao recolhimento por conta própria, exatamente como é recomendado. Mas para a Caixa Econômica Federal, a iniciativa era um sinal de que ela já estava trabalhando ou poderia se manter sem o seguro-desemprego. Dulce até tentou explicar que ainda estava sem emprego, mas o banco não cedeu. A alternativa foi recorrer à Justiça Federal. Além das 4 parcelas do benefício que faltavam, ela pediu uma indenização por danos morais.
Na primeira instância, o juiz que analisou o caso determinou o ressarcimento das 4 parcelas devidas, mas negou o pedido de indenização. Dulce, então, apelou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teve um outro entendimento. O tribunal condenou o banco a pagar uma indenização no valor de R$10 mil. É um direito social que está assegurado numa legislação própria. Então, a Caixa não pode, ao livre-arbítrio, por muitas vezes informações equivocadas, informações inexistentes, cessar esse direito do trabalhador. Um direito que este ano ganhou novas regras. Agora, para fazer a primeira solicitação do benefício, a pessoa precisa ter recebido 12 salários em um período de 18 meses. Para o trabalhador fazer a segunda solicitação, é necessário ter recebido 9 salários em 12 meses. A partir do terceiro pedido, a pessoa deve ter recebido salário nos últimos 6 meses anteriores à demissão. O valor do seguro-desemprego não pode ser menor que o salário mínimo, hoje em R$ 788. O teto do benefício é de R$ 1.385,91. Apesar das mudanças, o seguro-desemprego continua preservado por lei e a Justiça, o caminho para quem já viu esse direito não ser respeitado. Um sentimento de alívio, assim, porque na época, quando eu procurei o seguro-desemprego, eu procurei porque eu realmente estava precisando, eu não estava fazendo nada de ilegal, não estava recebendo de outra forma. E quando eu recebi esse benefício, eu com certeza senti um sentimento, um alívio de que a justiça tarda, mas não falha. O Via Legal fica por aqui. Se você quer saber mais informações sobre assuntos decididos pela Justiça Federal, basta acessar nossos canais na internet. Eu volto na semana que vem. Até lá!